Olá, tudo bem? O diálogo de hoje é sobre lifelong learning ou nunca pare de estudar. Vamos conversar um pouco sobre isso? Hoje eu vou pegar uma colinha aqui da Startse. A Startse é uma empresa que eu sempre indico nos meus posts, né, nos stories, que tem uns cursos super interessantes e faz um trabalho muito bonito aí, olhando para essa realidade de mundo que a gente está. Então, eles têm aqui um artigo que está nas redes, né? É só entrar no Google, chama Lifelong Learning, a importância de nunca parar de estudar na vida, escrito pela Isabela Câmara, tá? Então, vou ler um pouquinho do que está aqui, só para a gente poder entender esse contexto, né? O mundo e, consequentemente, o mercado de trabalho está passando por uma grande mudança. Postos de trabalho em indústrias inteiras estão se expandindo e se contraindo em um ritmo alarmante, e as habilidades necessárias para ocupar praticamente qualquer trabalho estão se transformando. Nesse contexto, a crença que a maioria das pessoas tem de que a aprendizagem só é efetiva quando associada a uma educação formal está caindo em terra nos últimos anos. É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? O que a Isabela está trazendo aqui não quer dizer não precisa de uma educação formal. Quer dizer que a educação formal, ela é uma forma de educação, mas ela não é a única, né? E a gente olhando para o mundo, o quanto a gente pode aprender de outras maneiras, usando tecnologia, usando educação à distância, né? A gente entende aí que nesse momento de pandemia, esse lugar da educação à distância, ele foi para uma outra esfera. Quando que a gente imaginaria ter aula pelo Meeting ou pelo Zoom, reuniões pelo Meeting, pelo Zoom? Quais foram as aprendizagens que a gente teve que ter para poder dar conta dessas mudanças que aconteceram? E aí, como é que você está se preparando para isso? Como é que você está se preparando para esse processo de aprendizagem que não necessariamente precisa ser uma faculdade, né? Então, existia lá uma crença não, acho que uma realidade no passado, que era a seguinte: eu vou fazer essa faculdade e essa faculdade vai garantir a minha vida. Hoje não dá mais para ser assim, né? Então, o que que a gente tem que entender que a gente aprende e que a gente precisa aprender no dia a dia? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos de aprendizagens que eu vou buscando para a minha vida, né? Então, aprendizagem sobre comunicação. Como é que a gente consegue se comunicar melhor com as pessoas? Como é que a gente consegue falar melhor com as pessoas? Para que a gente, de fato, invista em relacionamentos que façam mais sentido. Porque os relacionamentos, eles estão baseados na comunicação. Eu estou dizendo que é fácil? Não, não é nada fácil, gente. É muito difícil. Porque, às vezes, o que um fala, você entende de outra maneira. Isso acontece o tempo todo. Aconteceu comigo agora no final de semana. A pessoa está falando uma coisa e eu estou entendendo outra. Eu estou entendendo outra que eu quero entender, né? Que eu estou com vontade de entender. Então, como é que a gente investe em aprendizagem sobre comunicação? Para mim, no contexto de mundo que a gente está hoje, essas aprendizagens são fundamentais. Como é que a gente aprende sobre tecnologia? O que quer dizer aprender sobre tecnologia? Quer dizer que eu vou ficar especialista em mexer em planilhas? Não. Quer dizer que, olhando para a minha vida, quais as tecnologias que me apoiam a ter uma qualidade de vida melhor? Seja o aplicativo do banco, seja o cartão por aproximação, o cartão de crédito por aproximação, seja o Uber. O que que a tecnologia agrega à minha vida? O Netflix, quem não adora Netflix? Netflix é uma tecnologia. Então, como é que a gente pode usar a tecnologia a favor de uma qualidade de vida? Isso é lifelong learning. E aí a gente vai para uma parte de uma educação mais formal. Quais as plataformas que existem hoje que podem apoiar a gente em informações que a gente não necessariamente precise fazer uma especialização, um mestrado ou um doutorado, mas que a gente aprenda coisas que a gente vai usar ali na nossa vida, no dia a dia.
Eu estou com um desafio grande agora de ter assumido uma diretoria de pessoas e cultura. Essa diretoria de pessoas e cultura, ela tem uma interface com a galera do Instituto Anga, da tribo, que são maravilhosos e sensacionais. O que que eu aprendo com eles em cada reunião que a gente faz? Isso é uma aprendizagem. E o que que eu preciso me preparar para essa diretoria? Então, eu tenho que me preparar hoje, por exemplo, para saber um pouco sobre recursos humanos, que eu não sei, eu nunca trabalhei com isso. Como que eu não vou ser a gerente de recursos humanos do departamento que eu dirijo, mas eu preciso ter um mínimo de conhecimento sobre recursos humanos, até para poder pensar junto quais são as estratégias de RH que vão facilitar a implementação dos processos de cultura dentro da rede Apogeu. Então, como é que a gente entende isso? Como é que a gente pensa sobre isso? E como é que a gente pensa que esse lifelong learning é uma aprendizagem nossa para a nossa vida? Como é que a gente aprende com os nossos filhos? Para mim é uma aprendizagem gigante com eles. Como é que eu peço de fato para eles me contarem as coisas, para eles me explicarem os memes, para eles me explicarem as pessoas que hoje estão aí na vida deles, na internet, na televisão. O que que faz com que eles sintam-se atraídos por essas pessoas e escutem essas músicas? Como que eles pensam? Isso é aprendizagem, uma aprendizagem com um outro. E às vezes um outro que te parece desconfortável porque está num universo que você não está, tira você da sua zona de conforto. Então, como é que a gente acorda de manhã e pensa no aprender, né? No aprender para que a gente se torne uma pessoa melhor, uma pessoa mais possível, uma pessoa mais conectada com o mundo e as dificuldades que a gente tem, desde entender o banco, agora é Pix, não é mais transferência, agora é isso, gente, é o mundo VUCA, né? Quantas vezes vocês já me ouviram falar em vários lugares sobre o tal do mundo VUCA? E aí, lifelong learning é extremamente. Vai ter tosse, Ed, não faz essa cara. Tossir vai ficar assim mesmo. Como é que lifelong learning está associado a esse mundo VUCA, né? Esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. O que que eu tenho que aprender para estar nesse mundo de uma maneira mais saudável, me relacionando comigo, me relacionando com o outro e me relacionando com o mundo, né? Então, vamos entender um pouco isso e vamos pensar qual é o meu processo de aprendizagem e o que que eu posso fazer para dar conta de aprender dentro do mundo de hoje. Espero que tenha valido a pena aí a nossa conversa.